Olá, eu sou Moroni Silva, estudante de jornalismo da Faculdade Marta Falcão Wilder. Está começando mais um Direito em Destaque. Hoje tem a presença ilustre do Dr. Sérgio Roberto Bulcão Bringel Júnior, que inclusive é ex-aluno da Faculdade Marta Falcão. Professor, o senhor é advogado, na empresa Yuri Dantas Barbosa e Advogados. O senhor poderia se apresentar e falar a sua área de atuação para a gente? Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, queria dizer que é uma satisfação estar de volta à faculdade, que tanto contribuiu para a minha formação. Agradeço o convite do professor Andrei para estar aqui hoje, agradeço o convite dos organizadores do programa. É uma imensa satisfação, mais uma vez, voltar ao Marta Falcão. Bom, eu sou Sérgio Roberto Bulcão Bringel Júnior, sou advogado no Yuri Dantas Barbosa e Advogados. Eu atuo hoje no Departamento de Direito Público e Direito Eleitoral do escritório. Sou membro associado do Núcleo Especial de Arbitragem do Norte, diretor norte da Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem e também membro da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. É isso. E o professor Sérgio, doutor Sérgio, desculpe, vai falar um pouco sobre a arbitragem. Fique à vontade. Bom, muito obrigado. Antes de tudo, eu preciso conceituar, o que seria a arbitragem. Apesar de ser um tema que vem ganhando grande relevância no mundo jurídico, no mundo econômico, hoje em dia ainda é desconhecido por grande parte das pessoas. Mas, bem, o que é a arbitragem? O que seria a arbitragem? Em termos simples, é o que a doutrina chama de método adequado de resolução de conflitos. Como assim, Sérgio? Bom, na arbitragem, as partes que possuem um litígio, que possuem uma disputa, em vez de submeter o seu conflito, a sua disputa, ao poder judiciário, submetem a um terceiro imparcial, que é o árbitro, que vai ter o poder de decidir este conflito. Em síntese, é isto o que é a arbitragem. É óbvio que esse conceito é raso e existem minúcias em cima disso, mas em síntese é isto que é a arbitragem. E para que serve a arbitragem? Quais são as vantagens da arbitragem ante a jurisdição estatal? Por quê? Na arbitragem, a arbitragem ela importa, e isso eu vou falar com muito cuidado, a arbitragem importa em renunciar, mesmo que parcialmente, à jurisdição estatal, ou seja, ao invés de submeter o meu conflito ao poder judiciário comum, a um juiz togado, eu submeto ao árbitro este poder de decidir. Mas o que eu posso levar para a arbitragem? Eu posso levar para a arbitragem, nos termos da Lei 9.307, conflitos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. O que são direitos patrimoniais disponíveis? É tudo aquilo que eu posso, como diz literalmente, dispor, tudo aquilo que eu posso movimentar. Por que isso? Porque por que eu não posso levar todos os assuntos para a arbitragem? Justamente por força de lei. A lei reserva para a arbitragem alguns assuntos que não necessariamente podem ser apreciados por esse tema, como, por exemplo, conflitos envolvendo direito de família, direito de hipossuficiente, direito penal, que são privativos da jurisdição estatal. E qual que é a vantagem de eu escolher a arbitragem se eu já tenho um judiciário? Como eu disse anteriormente, eu ia falar com muito cuidado que era uma renúncia à jurisdição estatal. Por quê? Porque eu não me eximo, eu não abdico completamente do direito de recorrer ao judiciário na arbitragem. De que forma? A arbitragem, antes de instaurada, o assunto levado à apreciação da arbitragem antes da sua instauração pode vir precedido de certa urgência, de grande urgência, para evitar o perecimento de um direito. Por exemplo, nesses casos, a lei de arbitragem autoriza que, antes de instituir da arbitragem, eu procure o Poder Judiciário.
a execução da sentença arbitral vai se dar no judiciário. Bem como qualquer controvérsia envolvendo a redação da cláusula compromissória, envolvendo a própria vontade das partes em submeter à arbitragem, pode isso, de novo, falando de forma superficial, ser levado para apreciação do Poder Judiciário. Mas quais são as vantagens de se escolher a arbitragem ante a jurisdição estatal? Pois bem, a arbitragem é um método sigiloso, rápido e especializado de resolução de conflitos. O mesmo sigilo eu não encontro no Poder Judiciário, porque, em regra, os processos são públicos e a lei garante uma margem muito restrita de processos que podem tramitar em segredo de justiça. Nesse sentido, é muito pouco interessante para duas partes que atuam, que disputam um tema sensível, deixa eu deixar isso de uma forma mais clara. Havendo um tema sensível, um exemplo, segredos industriais, estratégias de negócio, havendo esse tema sensível, é muito difícil, é muito preocupante submeter isso à jurisdição estatal, por quê? Como o processo é público, qualquer pessoa pode ter acesso. E esse qualquer pessoa, falando de segredos industriais, estratégias comerciais, documentos contábeis, entre outros, estariam ao livre acesso de um concorrente, por exemplo, de uma pessoa mal intencionada. Essa é a primeira grande vantagem da arbitragem, o sigilo. Segundo, a celeridade. Existem estatísticas do Conselho Nacional de Justiça que indicam que um processo em média do ajuizamento até o trânsito em julgado em última instância demora no Brasil hoje 7 anos. 7 anos. Na arbitragem, essa média é drasticamente inferior. Há câmaras de arbitragem que tem como estatística de resolução dos conflitos 2 anos, e a nossa Câmara local, a CANorte, em procedimentos simplificados, costuma resolver o conflito total em 1 ano e 6 meses. E é interessante, geralmente porque a arbitragem envolve grandes valores, como eu te disse, direitos patrimoniais disponíveis, como ela envolve grandes valores, não é interessante economicamente para as empresas manter esses valores que eventualmente deveriam desembolsar numa sentença, ao final de uma sentença no judiciário, por 7 anos. Existem planos de negócios, existem provisões, existem N coisas que tornam desinteressante prender a grande quantidade de dinheiro por tanto tempo. Por isso que a celeridade na arbitragem é mais um grande ponto positivo. E por último, como grande ponto positivo também, isso falando, repito, de uma forma simplificada sobre o assunto, nós temos a especialidade das decisões. Por que a especialidade, Sérgio? Porque como na arbitragem quase tudo pode ser convencionado, ou seja, as partes que se submetem à arbitragem, elas podem escolher, por exemplo, a legislação que vai ser aplicada, a Câmara de Arbitragem, que é a instituição que vai gerenciar o procedimento, para onde vai ser submetido esse conflito, por óbvio, escolhem os árbitros. Dentro desse processo de escolha de montagem do procedimento arbitral, a escolha dos árbitros vai obedecer critérios técnicos, ou seja, é interessante para quem se submete o conflito à arbitragem, e afinal a arbitragem vive de reputação, é interessante ter o conflito resolvido por experts nas áreas do conflito. Por exemplo, se eu tenho um conflito... Desculpe lhe atrapalhar, doutor Sérgio. Então, os árbitros são escolhidos de acordo com o problema em questão. Exatamente. A especialização dos árbitros são no... Exatamente. Um problema tributário seria alguém que entenda de direito tributário, um contador, porque quem pode ser árbitro? Eu não preciso necessariamente ser formado em direito para ser árbitro. O artigo 13 da arbitragem garante que qualquer pessoa maior e capaz, ou seja, que esteja
em pleno exercício das suas funções mentais, pode ser árbitro. Agora, é muito estranho eu nomear como árbitro um economista para... falar de direito penal. Exatamente. Na verdade, o direito penal a gente viu que não comporta na arbitragem, mas um economista para falar de direito dos transportes, por exemplo, né? Para arbitrar um conflito envolvendo empresas de aviação. Né? Então, assim, eu posso, por exemplo, nomear um engenheiro para tratar de disputas envolvendo a construção civil, atraso de obras, construção, entre outras matérias afeitas. Essa mesma especialidade não é garantida no Poder Judiciário. Justamente por conta da estrutura do Poder Judiciário, isso de modo algum é uma crítica ao sistema judiciário brasileiro, longe disso, eu não tenho a garantia de que o juiz que vai resolver o conflito que eu vou submeter é especialista no assunto da matéria, nem poderia. Eu não posso exigir que No caso do Poder Judiciário, o especialista, no caso, o juiz, né, teria que avaliar de uma maneira bem geral. Essa é a vantagem da arbitragem Exatamente, essa é da grande vantagem que nós estamos falando. Por exemplo, eu não tenho como exigir, de modo algum, que um magistrado, mesmo que ocupe uma vara especializada em questões empresariais, saiba, por exemplo, de construção, conheça a fundo todas essas minúcias. Na arbitragem, eu posso exigir isso. Eu posso nomear um árbitro que tenha conhecimento da matéria a ser tratada. Isso é a certeza de que toda decisão tomada na arbitragem vai ser baseada em critérios técnicos e na melhor técnica possível. Mas você deve estar se perguntando quem que se submete à arbitragem. Eu acho que eu inverti um pouquinho a ordem, devia ter falado isso antes. Mas quem é que se submete à arbitragem? Em regra, hoje, se submetem à arbitragem grandes agentes econômicos. O Brasil hoje é o 5º maior mercado de arbitragem do mundo. Hoje, anualmente, circulam em conflitos envolvendo arbitragem mais ou menos 40 bilhões de reais. E o ticket médio, ou seja, o valor médio das disputas em arbitragem na maior das câmaras que administram conflitos hoje, que é o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, gerenciam procedimentos de mais ou menos 160 milhões de reais. Submetem, então, portanto, à arbitragem grandes grupos econômicos, sócios de grandes empresas. Afinal, e aí isso eu vou falar agora, das desvantagens da arbitragem, não são todos que podem arcar com esse custo. A arbitragem, por ser uma atividade eminentemente privada, diferente do Poder Judiciário, que é uma função, o juiz exerce uma função pública, deve ser custeada por quem tem interesse na sua movimentação. Ou seja, digamos que eu e você somos sócios na empresa Rádio Marta Falcão. Nós, por algum motivo, nos desentendemos e resolvemos levar o nosso conflito para a arbitragem. Como nós vamos escolher a Câmara de Arbitragem que vai cuidar do procedimento, vai administrar o procedimento? Como nós vamos contratar advogados? Como nós vamos nomear os árbitros? Pode ser 1, pode ser 3, depende da convenção das partes. Tudo isso tem que ser custeado por nós. E como essas pessoas, como os árbitros e como as câmaras funcionam com base nisso, é óbvio que elas têm que cobrar pelo serviço e tem que ser arcado por quem tem interesse na resolução da demanda. E é por isso que a gente fala que o custo hoje é a maior desvantagem da arbitragem. A arbitragem não é um mercado massificado, não só por conta do custo. Eu falei de outros aspectos de expertise da arbitragem que também desautorizam aí essa proliferação
como tal qual o judiciário dos conflitos envolvendo a arbitragem. Agora, algumas coisas explicam o sucesso da arbitragem no Brasil. E isso eu falo mais uma vez, não é uma crítica minha, longe disso ao Poder Judiciário, isso é uma questão estrutural. O Judiciário hoje está abarrotado de processos. Um juiz, isso aí é uma estatística que foi comentada na palestra que teve aqui a segunda-feira sobre arbitragem. Um juiz leva hoje, em média, 50 minutos para analisar um processo, do começo ao fim, e prolatar sua sentença quando ele chega ao final. Na arbitragem, o árbitro leva, no mínimo, 120 horas analisando o conflito. Então, são 120 horas analisando as argumentações das partes, analisando os documentos, na redação da sentença. Ou seja, essa é a certeza de que você vai ter uma decisão técnica e coerente de acordo com os mais finos critérios do assunto que você está tratando. Mas como eu chego lá? Como é que eu dei uma invertida no caminho, né? Mas como é que eu chego lá? Como eu chego na arbitragem? Como as partes fazem para se submeter à arbitragem? Bom, primeiro a gente falou dos requisitos, né, de direitos patrimoniais disponíveis. As partes chegam à arbitragem também por acordo, né? A arbitragem é manifestação de vontade. Se eu tenho interesse em submeter meu conflito na Rádio Marta Falcão com você à arbitragem, mas você não tem interesse, nós não vamos submeter o nosso conflito à arbitragem. Desde que nós dois manifestemos esse interesse expressamente, nós vamos submeter nosso conflito à arbitragem. De qual forma? Na redação de uma cláusula compromissória arbitral. Ou seja, vai estar escrito que o Sérgio, desculpa seu nome. Moroni. Com o Moroni, o Sérgio e o Moroni acordam que todas as disputas relativas à Rádio Marta Falcão vão ser submetidas à arbitragem. Ou mesmo que nós não tenhamos assinado essa cláusula compromissória, mas nós entendemos que no momento, quando surge o conflito, ela deva ser submetida à arbitragem, nós podemos assinar um compromisso arbitral. E aí o mercado, agora mudando um pouco a chave, falando um pouco do mercado de arbitragem. O mercado de arbitragem hoje, como eu disse, é um mercado bilionário e de um círculo muito restrito. Hoje a gente consegue falar de 100 advogados que atuam nesse mercado de 40 bilhões. Ou seja, é uma fatia muito grande para cada um. Por óbvio que um advogado iniciante, alguém que acabou de sair da faculdade, não vai se tornar um advogado numa arbitragem de 100 milhões de reais do dia para a noite. Não é isso. Agora, o caminho tem que ser formado para isso. Como? Estudando, se especializando, como todos os ramos do direito, como todas as ciências do conhecimento. Bom, mas existe uma forma de eu ensaiar, existe uma forma de eu tentar. Como é? Pelas competições de arbitragem. Isso é uma grande vantagem para os acadêmicos hoje. Eu participei de várias competições de arbitragem quando eu estava na faculdade. As competições de arbitragem são simulações de procedimentos arbitrais, que vão desde as alegações escritas até as próprias audiências arbitrais. E os avaliadores das competições de arbitragem são os grandes líderes da arbitragem do Brasil. Nós temos hoje várias competições de arbitragem no Brasil e no mundo, e os avaliadores são sempre pessoas de destaque. E os acadêmicos podem emergir nesse mundo, tendo ainda a chance de ter contato com eles e receber um feedback que pode ajudar a moldar o futuro. E no que contribuem as competições de arbitragem? Talvez essa seja a pergunta mais difícil, porque são tantos os benefícios que a gente acaba se perdendo. As competições de arbitragem, como elas implicam hoje na minha vida, Sérgio advogado? Sem dúvida nenhuma,
a estruturação do argumento, do raciocínio lógico, da forma como eu emprego minha argumentação e, acima de tudo, a minha oratória. Aí eu te digo, se já é ruim desse jeito, imagina sem as competições de arbitragem, ia ser pior ainda. Com certeza. Então, assim, a possibilidade de você se submeter ao crivo desses grandes profissionais e, de alguma forma, ajudar ele, ter a ajuda deles para construir um acadêmico melhor, um estudante de direito melhor, é fenomenal. As competições de arbitragem são um ensaio para o mundo real. Isso é fato. E quem quiser entrar nesse mundo, quem quiser estudar arbitragem, quem quiser entrar nas competições de arbitragem, quem quiser ser um advogado em arbitragem e estiver hoje na faculdade, tiver uma dúvida sobre como faz isso, nós temos hoje aqui o Núcleo Especial de Arbitragem do Norte, que está promovendo um programa de mentoring fantástico. Eu sou associado do Núcleo e a missão é dar um direcionamento para quem procura entrar nesse meio, para quem procura estudar arbitragem, saber um pouco mais. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que tiver sobre o tema, procura lá a página do NEA, que está no Facebook, a página do NEA no Instagram, o e-mail, contato@nearbitragem.com. Tenta tirar suas dúvidas e a gente promete que vai dar esse suporte inicial aí para que você comece na carreira. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, também tem meu e-mail, sergio.bringel@ydbadvogados.com. Eu estou no LinkedIn, estou no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais. É só me procurar que vai ser um prazer ajudar quem quiser entrar nesse e-mail. É isso. Doutor Sérgio Roberto, foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje. Programa Direito em Destaque, seu conhecimento sobre a arbitragem e que o senhor possa dar as considerações finais aí para os nossos espectadores, né? Bom, é isso, gente. Mais uma vez eu reforço o convite para conhecer o Núcleo Especial de Arbitragem do Norte, esse fantástico programa de mentoring que nós temos. E, como eu falei na palestra aqui na segunda-feira, o mundo está sempre em movimento e o direito não é estático. Aproveitem esse movimento e prosperem. É isso. E lembrando que o seu endereço, né, da página que o senhor comentou agora vai estar aí na nossa descrição. Bacana. Você que ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever. Até mais, até o próximo Direito em Destaque.